exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, Senhor da eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Aleluia! Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma live, mais um culto de avivamento. Graças a Deus, Deus está no controle, estamos bem, graças à onipotente mão do Deus Todo-Poderoso. Eu quero fazer uma oração com todos nós aqui reunidos e com vocês aí que estão assistindo essa live. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo e Poderoso, é no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, que nós clamamos a Ti nessa hora, agradecendo, Pai, pela Tua infinita graça e bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos guardado de todo mal, e o Senhor tem sido conosco em todo o tempo, Senhor. Muito obrigado, Deus querido e santo, que essa live encontre pessoas necessitadas, aflitas, que possam ouvir a Tua palavra, Senhor, e se dobrar a Ti e buscar a Tua face, Senhor. Então eu te peço no nome de Jesus Cristo, nos abençoe, nos guie, nos oriente, nos dê a sabedoria, Senhor, e que Teu Santo Espírito faça morada em todos nós aqui reunidos e todos os que possam estar assistindo essa live, Senhor. É no nome de Jesus Cristo que eu oro agradecido. Amém e graças a Deus. Eu quero fazer menção na abertura desse culto, menção de um texto que é muito conhecido e todo crente busca saber a respeito desse texto, que é sobre o fruto do Espírito, que está em Gálatas 22. Então eu quero ler esse texto e quem puder, que acompanhe aí. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E o que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Amém. Irmãos, é interessante esse fruto do Espírito, né? Esse fruto do Espírito é o Espírito Santo que gera em nós. Nós não temos controle sobre isso. Nós temos que aceitar e deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida para que a gente possa ter essas virtudes, né? Esses nove virtudes que o Espírito Santo gera em nós, né? Só Ele pode fazer isso. Então todo cristão, todo crente que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que passa pelo batismo das águas, que é selado com o Espírito Santo, é ungido com o Espírito Santo, ele recebe esse fruto e ele tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dele para que isso gere essas benevolências, né? Esses dons, essa caridade, esse gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E é interessante que esses 9 virtudes do Espírito Santo na nossa vida são divididos em 3, né? São divididos em 3 partes, né? Que o Espírito Santo faz gerar em nós. As 3 primeiras dizem respeito à nossa atitude em relação a Deus, né? As 3 primeiras, caridade, gozo e paz. Isso diz respeito a Deus. Nós temos que ter
o amor de Deus, a caridade de Deus, né? O gozo, a alegria que Deus nos transmite e a paz que só Ele nos dá, como Jesus disse, eu vos deixo a paz, não a dou como o mundo dá, é uma paz diferente, a gente tem mais tranquilidade, né? Uma paz que a gente suporta, né, passar por dificuldades, por necessidades, porque a gente crê num Deus que traz alegria, traz gozo, traz amor e traz paz para nós, né? Então esses 3 primeiros dizem em relação a Deus. Os 3 segundos lida com o relacionamento social, e é verdade mesmo, olha, longanimidade, benignidade e bondade. Isso é o que a gente tem que ter com o próximo, né? A gente tem que ser longânimo, a gente tem que ser bondoso, a gente tem que ter uma benignidade, que nem aquilo que Jesus nos disse, ame o teu próximo como a ti mesmo, né? A gente tem que ter a calma de Jesus Cristo para entender o próximo, entender a perseverança do próximo. Porque muitas das vezes o que é fácil para mim passar é difícil para o meu irmão. De repente eu lido bem no caso de prostituição, eu sei me controlar, eu consigo me livrar disso, mas tem um irmão que tem uma certa dificuldade. Outro caso é a mentira, eu lido bem com a mentira, eu consigo ser sincero e verdadeiro e não admito a mentira, mas o meu irmão tem certas dificuldades com a mentira, então eu tenho que ter um pouco de paciência, de longanimidade, de bondade, de benignidade para com o meu irmão e instruir ele e deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Porque a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, né? A Bíblia nos ensina isso, então nós temos que ajudar o nosso irmão. Então esses 3 últimos que eu li, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade, diz relação ao relacionamento social, a minha amizade, o meu compromisso com o meu próximo, né? E os 3 últimos, esse grupo descreve princípios que guiam a conduta de um cristão, e é verdade. Olha os 3 últimos: fé, mansidão e temperança, né? O cristão sem fé não vive. A Bíblia já diz bem claro, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas não se vê. Então, o cristão, ele tem que viver com fé, ele tem que ter essa mansidão que um cristão tinha, né? Eu preguei domingo no culto no lar que a gente está fazendo todos os domingos, e eu estava falando da mulher adúltera, né, que foi pega no ato de adultério. Você viu a atitude de Jesus? Ele foi afrontado pelos fariseus, ele teve paciência, ele teve calma, ele não retrucou, ele também não condenou a mulher. É a calma, é a mansidão nas horas que é necessário ser manso, nas horas que é necessário. Eu sei, eu não tenho a visão que Jesus tinha como 100% homem, 100% Deus. Mas ele era muito afrontado pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes, e ele mantinha essa mansidão. Então isso que a gente tem que ter conosco, fé. Eu sei que Jesus Cristo via o coração das pessoas, ele entendia que aquela mulher merecia uma segunda chance. Mas se eu e você buscar do Espírito Santo, a gente vai ter esse entendimento. A gente vai conseguir entender e ver que muitas das vezes as pessoas necessitam de uma segunda chance, né? Então a gente juntando todo esse fruto do Espírito, né? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, a gente vai conseguir entender melhor o nosso irmão. A gente vai conseguir aceitar mais a dificuldade do nosso irmão. Em vez de criticar, em vez de condenar, a gente vai orar e vai direcionar ele
como ele tem que fazer, vai ajudar através da Bíblia, através de oração, através de falar, irmão, se dedica mais nisso, se dedica mais naquilo, resolva esse problema, né? Resolve essa dificuldade que você está tendo, dando um basta. Não, eu não aceito, eu não quero mais isso na minha vida. E busca a ajuda do Espírito Santo. Tem uma coisa que eu tenho comigo, é muito difícil. O domínio próprio, que aqui relata como temperança. Domínio próprio é difícil. É difícil para todo mundo, eu vejo. Porque muitas das vezes você se deixa levar por algumas paixões, alguma coisa que você deseja, tipo um celular novo, um carro novo, e aí você acaba entrando nessa, né? E você é simplesmente uma paixão, um desejo que você tem, só que você não consegue controlar e esperar a hora do Espírito Santo. Mas é a hora de você mostrar que você é um cristão verdadeiro, que você tem paciência, que você tem temperança, que você vai aguardar o momento certo. Amém, meu irmão? Fica com essa palavra e medita nesse texto. Gálatas 5, a partir do 22. Lê. Busca a orientação do Espírito Santo para que você tenha esse fruto na sua vida. E eu sei que ele vai te ajudar. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor então. Adorar Ele, Senhor. Eu digo de toda a honra, toda a glória. Deixa eu passar aqui, Goi.
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. O universo chorou, o sol se apagou, ali estava amor, o Salvador. Seu sangue lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou.
no seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A terra começou como estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado és, para sempre ele ressuscitou, ressuscitou. Graças e paz, meus irmãos.
Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para juntos cultuarmos ao Senhor. Que Deus nessa noite possa falar ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração, que você possa estar com o coração quebrantado para receber a palavra do Senhor nessa noite e que o Espírito Santo me ajude nessa tarefa de transmitir a sua palavra. Nós estamos no culto aqui da Comunidade Cristã Genuína de Campinas, o nosso culto de avivamento. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. A outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque são muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Amém. Amém. Nós estamos diante de um dos relatos de tantos milagres que Jesus operou enquanto esteve aqui na terra. Como homem, ele continua fazendo milagres, hoje em dia também, mas nessa época, quando Jesus esteve aqui fisicamente, ele operou muitos milagres. Nós podemos ver, por exemplo, que Jesus curou um cego de nascença, algo que jamais havia acontecido na face da terra. Jesus também, ele cura um paralítico que há 38 anos estava naquela situação, ele não sabia o que era correr e o vento bater na cara. Ele não sabia o que era dar um passo. 38 anos, e Jesus faz esse milagre, cura esse homem, cura esse cego de nascença. Entre todos os outros milagres que Jesus fez, são vários. Nós podemos ficar aqui muito tempo só falando dos milagres de Jesus. E Jesus tinha sempre um propósito em cada milagre. Os propósitos de Jesus eram vários. Se revelar ao mundo como Filho unigênito de Deus, fazendo coisas que só Deus pode fazer, intervenções que somente Deus poderia fazer na vida de pessoas, mostrando-se realmente como Messias prometido, aquele que havia de vir ao mundo salvar os pecadores da sua ruína. Também Jesus queria, nos seus milagres, mostrar as misericórdias de Deus sobre a vida do homem, sobre a vida de pecadores como eu e como você. E através desses milagres, com certeza, foi produzido a fé no coração de muitas pessoas. Porque nós vemos nas passagens que, quando Jesus realizava milagres,
Alguns diziam que ele tinha demônios, mas outros creram na palavra de Deus através dos milagres e da pregação de Jesus. E dentre esses milagres eu escolhi esse de Lucas capítulo 5, para que o Senhor fale conosco essa noite através dessa palavra, que nós possamos tirar algumas lições dessa palavra hoje à noite. É uma situação onde só mesmo uma intervenção de Deus, para resolver a situação desse homem que era muito crítica. E eu quero deixar 3 lições aqui para nós essa noite, que o Espírito Santo me ajude a transmitir e que o Espírito Santo trabalhe no seu coração para que você possa também entender e colocar em prática esses ensinamentos em nome de Jesus. Primeira lição que nós temos aqui: veja os milagres de Deus, mas também seja alvo deles. Não se contente em apenas ver os milagres. Não se contente em apenas ouvir os testemunhos de um irmão ou de outro irmão, os testemunhos bíblicos, os relatos bíblicos. Não se contente em apenas vê-los, ouvi-los, mas você deve também ser parte dos milagres de Jesus. Nós temos que ter experiências próprias, não podemos viver com experiências dos outros. As experiências, elas servem para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, mas nós temos que vivê-las para que nós possamos conhecer verdadeiramente esse Jesus que não trabalha só na vida dos outros, que não trabalhou só na vida dos apóstolos, dos discípulos, mas ele trabalha na vida de qualquer pecador que se arrepende e se volta para ele. Nessa ocasião, Jesus ele vem de uma tempestade. A Bíblia diz que ele passou para o outro lado, para outra banda do mar. E quando Jesus vai em direção a Gadara, atravessando ali aquele trecho do mar, a Bíblia diz que acontece uma tempestade, ventos fortes, as ondas quase que virando o barco, e os discípulos de Jesus ficaram com medo, mas eles puderam experimentar naquela viagem a providência de Deus, o milagre de Deus, porque quando eles clamaram, Jesus estava pronto a socorrê-los. Jesus, na verdade, estava dormindo. Jesus até falou para eles que a fé deles era pequena, mas, na verdade, isso não impediu Jesus de realizar aquele milagre. Com certeza, através daquele milagre, com aqueles discípulos, a fé deles foi aumentada. E aquela tempestade que aparentemente viera, talvez até com o intuito de frear Jesus naquela viagem, de chegar ao outro lado e realizar um milagre na vida daquele homem, porque do outro lado tinha um homem numa situação terrível e os discípulos de Jesus o acompanhavam, experimentaram esse milagre e depois eles viram o outro milagre que Jesus fez na vida desse homem que estava terrivelmente endemoniado. Então a lição que fica para nós é que nós não podemos viver somente do milagre dos outros. Nós não podemos, nos nossos testemunhos, nas nossas pregações, contar só aquilo que as pessoas viveram. Mas nós devemos ter uma história construída com Cristo, ter experiências profundas com Jesus, milagres, providências, situações que só Deus pode fazer na vida de um homem. Nós temos que ter essa história, nós temos que ter esse relacionamento que com certeza vai trazer experiências e vai trazer os milagres de Deus na nossa vida. Tem pessoas que dizem que não tem testemunho para contar.
Tem pessoas que dizem que nunca tiveram experiências com Jesus. Talvez seja tempo de você buscar um pouco mais. Talvez seja tempo de você se aproximar um pouco mais de Cristo. Talvez seja tempo de você se prostrar mais. Talvez seja tempo de você orar mais. Talvez seja tempo de você meditar mais na palavra de Deus. Porque eu desconheço um homem que faz essas coisas e não tem nenhuma experiência com Deus. Eu desconheço um homem que gasta horas de oração e meditação na palavra e não tem experiências profundas com Jesus. Então talvez falte isso a você. E você pode fazer isso. Não há nada para impedir a sua busca. Não há nada para impedir a sua meditação. Não há nada que possa impedir você de se aproximar de Cristo, a não ser as tentações às quais você tem cedido e às quais você tem dado ouvido. Mas nessa noite eu digo para você que as experiências, elas podem acontecer, assim como aconteceram na vida dos discípulos de Jesus. Com eles, não somente vendo, mas vivendo na prática milagres e provisões de Deus. Isso pode acontecer com você e isso pode acontecer comigo também. Segunda lição que nós aprendemos nessa passagem, e aí nós entramos na vida desse homem que não tinha mais nem identidade mesmo. Ele era chamado de endemoniado, tanto que o título aqui, o endemoniado gadareno. Esse homem não tinha mais nome. Então a segunda lição que nós aprendemos: não detenha o controle da situação, senão você vai perdê-lo. Não fique com o controle das situações da sua vida na sua mão, porque mais cedo ou mais tarde você vai perder o controle. Versículo 2 do texto que nós lemos diz assim: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Isso não é uma situação comum para um homem viver. Uma pessoa em sã consciência não toma atitudes como essa, não faz coisas como essa, se ferir com pedras. Esse homem andava nu pelos sepulcros, clamando à noite, clamando durante o dia. Parece que ele não dormia. Ninguém em sã consciência faz essas coisas. Mas com certeza um dia esse homem achou que tinha o controle da situação. Antes das coisas se agravarem, com certeza ele pensou que estava no controle. Porque isso vem se arrastando aos poucos e vai se agravando aos poucos a situação. Isso não começa já nesse ponto. A situação vai gradativamente piorando. E assim acontece na vida de muitas pessoas. Nós vemos situações e testemunhos de pessoas que estão em situação de ruína, porque resolveram segurar o controle da situação e achar que a situação estava controlada por ele próprio. Mas a lição desta noite é para você não manter o controle na mão, porque senão você vai perdê-lo. Pessoas que bebiam socialmente e achavam que estava no controle da situação. Mas daqui a pouco já não era uma dose, era um copo. Daqui a pouco já não era um copo, era uma latinha. Daqui a pouco não era uma lata, era uma garrafa, era 1 litro. E agora são vários. Mas no início achava que estava tudo controlado. No início dizia que na hora que quisesse parava.
mas agora virou um escravo da bebida ou das drogas. Não, eu vou só experimentar. É só aos finais de semana, uma vez na semana, com os meus amigos, eu tenho o controle da situação. Isso não vai virar um vício, mas virou um vício e agora pessoas estão escravas de drogas, de bebidas, da fornicação. Pessoas que se achavam crentes demais, super-heróis da fé, que jamais iam cair, mas confiaram nas suas próprias forças, manteram o controle nas suas próprias mãos e agora perderam completamente o controle de tudo. Estão viciadas, entregues às drogas, entregues ao álcool. Pessoas que achavam que jamais iam se afastar da igreja, da comunhão da igreja, mas agora se encontram longe. Pessoas que confiaram na sua própria fé, colocaram o controle da fé em si próprio e agora estão afastadas. Pessoas convictas, tipo Pedro. O Pedro disse: eu jamais o negarei. Aonde o Senhor for, eu estarei contigo. E nós conhecemos o final da história. O Pedro negou 3 vezes. Mas ele tinha convicção que não negaria. Pessoas estão afastadas porque tinham convicções. Mas as suas convicções não estavam alicerçadas em Jesus, estavam nelas mesmas, por isso caíram. Por isso perderam o controle da situação e agora parece uma situação sem volta. Parece que não tem mais volta. Até mesmo a esperança, que é a última que morre, já morreu para muitas pessoas. Pessoas que achavam que tinham o controle, mas na verdade estavam sendo controladas. Foram escravas de uma ou de outra situação. E assim está a vida desse homem. Agora chegou numa situação muito grave. Tem situações que o médico pode resolver. Tem situações que o psicólogo pode resolver. Tem situações que o psiquiatra consegue resolver, um aconselhamento, um amigo consegue resolver. Tem situações que só mesmo uma intervenção de Deus. Existem pessoas nesse momento que não tem mais jeito a não ser uma intervenção de Deus. Esse homem estava nessa situação. Um homem que não sabia mais o que era família. Um homem que não sabia mais o que era amigos. Um homem que não sabia mais o que era sentar numa roda e bater um papo com seus amigos, tomar um café. Esse homem não sabia mais o que era isso há muito tempo. A Bíblia diz que esse caso se arrastava por muito tempo. Já fazia muito tempo que esse homem estava nessa situação. Talvez você não esteja endemoniado. Talvez você não esteja ferindo-se com pedras, como esse homem estava. Talvez você não esteja morando nos sepulcros. E não está. Mas talvez, assim como ele, você não tenha mais comunhão com a sua família. Homens e mulheres que perderam amizades, homens e mulheres, pais e mães que não falam mais com os filhos, filhos que não falam mais com os pais, porque chegou num ponto que só mesmo uma intervenção de Deus. Pessoas que caíram nas drogas e perderam a comunhão da família, pessoas que vivem no álcool e aos poucos está perdendo a sua esposa, os seus filhos, e não se dão conta disso porque acham que estão no controle da situação. Mas na verdade, esse homem até um certo tempo também achou que estava. Até ele se encontrar numa situação que não tinha mais ninguém perto.
Se você ler no Evangelho de Mateus, que conta essa mesma história, você vai ver que as pessoas desviavam desse caminho, não passavam por ali. Ninguém podia passar por ali. Esse homem não tem mais a companhia de ninguém, a não ser dos demônios. E uma situação pode chegar a esse ponto, quando você acha que tem controle, e vai se afundando, se afundando, se afundando, até chegar num nível que somente uma intervenção de Deus. Mães que já perderam a esperança. Pais que já perderam a esperança. Porque pessoas achavam que tinham controle. E mesmo perdendo o controle, alguns ainda pensam que têm o controle na mão. Não, eu paro quando eu quiser. Não, eu uso quando eu quiser. Não, eu vou quando eu quiser. Eu faço quando eu quiser. Se eu não quiser, eu não faço. Mas quando vai ver, já está envolvido. Pessoas que seguraram o controle e ainda não soltaram esse controle. Mesmo não tendo controle nenhum sobre ele, mas continua com ele na mão. A minha dica para você é que você solte controle, e você que acha que não tem mais esperança, que não tem mais saída, eu digo para você que ainda tem. Porque para esse homem também, aparentemente não tinha. Até Jesus aparecer no seu caminho, até Jesus aparecer na sua vida. E nós entramos na terceira lição que aprendemos aqui, que existem situações que só mudam com uma intervenção de Deus. Nesse momento, na vida desse homem, os amigos sumiram. A sua família sumiu. Na verdade, os seus familiares, a Bíblia não relata quem são. Mas talvez ele tinha pai, talvez mãe, talvez filhos, talvez esposa, amigos, algum parente, algum chegado, próximo. Esse homem tinha, mas que agora estava distante. As amizades sumiram porque não dá para ter amizade com o endemoniado. As amizades sumiram porque é difícil ter amizade com uma pessoa que está envolvida profundamente em drogas ou em bebidas ou em fornicações, coisas que desagradam a Deus. É difícil ter amizade com pessoas que amam as coisas do mundo, as coisas que Deus odeia. É difícil. E tem situação que as pessoas chegam que nem mesmo a sua própria família consegue ter comunhão. E era a situação desse homem. Talvez a sua mãe, o seu pai, já desejava até mesmo a morte dele. Existem situações em que a família já deseja a morte da pessoa. Às vezes um filho, um parente próximo, aonde a própria família deseja que essa pessoa morra, porque não tem mais prazer em ver a pessoa entregue a uma certa situação como estava esse endemoniado aqui. Qual é o pai que tem prazer em ver o seu próprio filho vivendo numa ruína dessa? Qual é a mãe que tem prazer? E quando ela se vê sem esperança, então ela acha que se a pessoa morrer é a melhor saída. Ela acha que acabará o sofrimento dela e acabará o sofrimento dele também. Por isso tem famílias que desejam até mesmo a morte de um parente muito próximo, porque não aguentam mais conviver com a situação que se encontra. E só Deus para intervir numa situação dessa. Só Deus para intervir. Talvez esse homem endemoniado ali naquela situação, ele era visto por pessoas, mas não por pessoas que queriam ajudar. Não por pessoas que queriam se aproximar para ajudar de alguma forma, mas por pessoas que queriam ver a desgraça alheia. Pessoas que queriam ver, porque os boatos corriam,
Os comentários corriam e alguns queriam ver a situação terrível que esse homem vivia, por isso pessoas iam de longe para ver a situação desse homem. Talvez existem pessoas que estão nessa situação, pessoas que estão entregues aos vícios, à prostituição, que antes era referência em alguma área, antes tinha amizades, era bem falado, era bem quisto, mas agora os comentários que rolam é do tipo: você viu fulano, a situação que está? Fulano que era assim, 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 agora está entregue à bebida. Agora está deitado nas ruas. Agora está se prostituindo. Agora está entregue às drogas, com a família sofrendo. Pessoas que têm a boca só para maldizer e para espalhar notícia ruim. Essa era a situação desse endemoniado. Pessoas queriam vê-lo somente para dizer que viu o endemoniado gadareno. Só para ver aquela situação lamentável de um homem que se feria com pedras, de um homem que morava nos sepulcros, de um homem que ninguém conseguia prender e quando era preso ele quebrava os grilhões e quebrava as cadeias, ele despedaçava tudo. Ninguém podia ajudar esse homem, por isso a sua família não tinha mais esperança. Por isso a sua família queria vê-lo morto, mas não queria vê-lo naquela situação. Mas eu digo que nunca mais ninguém passou naquele lugar para ver aquele endemoniado. Porque depois daquele dia, aquele homem não se encontraria mais ali. Depois daquele dia, aquela situação seria contada como testemunho de um homem que veio da Galileia e interviu na vida daquele homem. As conversas que surgiram antes de um homem que se feria com pedras e as pessoas que queriam vê-lo não iriam mais vê-lo, porque Jesus apareceu na vida daquele homem. Jesus resolveu intervir na vida daquele homem. E tem situações que só uma intervenção de Deus. Tem situação na vida de homens e mulheres que só uma intervenção de Deus. E como eu faço? Que conselho você pode receber? Você que passa por uma situação onde o controle já foi perdido, onde a esperança já foi perdida. Eu digo que você pode clamar. Eu digo que você pode orar. Eu digo que você pode buscar. Esse homem não podia nem buscar a Deus e teve solução para ele. Esse homem não podia clamar a Deus porque ele estava possesso de demônios e teve misericórdia em Jesus para ele. Portanto, não perca as esperanças, não se desespere, ainda há jeito, ainda há saída. Aleluia, Jesus. O Galileu, o homem de Nazaré, o carpinteiro da família de José, o homem que aprendeu a trabalhar com a madeira, com as imperfeições da madeira, pegar um tronco que aparentemente não tinha valor e transformar num móvel bonito e de muito valor. Ele trabalha também com pessoas. Ele também trabalha no íntimo da alma, no íntimo do coração. O carpinteiro de Nazaré também pega homens e mulheres que não valem nada e transforma em pessoas de valor, em pessoas que têm moral, em pessoas que têm a vida transformada, em pessoas que vão chegar em casa e vão dar alegria para os seus filhos, e vão dar alegria para os seus pais. Em pessoas que chegarão em casa e contarão boas notícias. Em pessoas que serão transformadas. Jesus faz isso. Foi isso que ele fez na vida desse homem. Com poucas palavras, Jesus chegou e deu ordem ao demônio que saísse. E libertou esse homem.
E as pessoas que o viam depois ficaram admiradas, maravilhadas, porque aparentemente era uma situação que não tinha jeito. Na verdade, para o homem, não tinha jeito. Para a ciência, não tinha mais jeito. Para a sua família, não tinha mais jeito. Para os médicos, não tinha mais jeito. Para as prisões, as correntes, as cadeias, não tinha mais jeito, porque ele arrebentava tudo. Mas até a chegada de Jesus. Jesus estava indo ao encontro desse endemoniado. E quando ele desceu do barco, ele operou um grande milagre na vida desse homem. De forma que esse homem recebeu ordens de Jesus para voltar para sua casa. Então esse homem, ele tinha um lar. Você tem um lar. Você tem uma família. E você precisa voltar. Você precisa retornar. Você precisa largar o controle da situação. Você precisa assumir que não tem mais controle. Você precisa se entregar à dependência de alguém que o possa ajudar. E só tem um que pode te ajudar nessa situação. Só tem um que pode intervir nessa situação. E o nome dele é Jesus. Então creia nele, confie nele, busque ele de todo o seu coração. Entregue a sua vida a ele, entregue os seus caminhos a ele. Tire esse controle das mãos e coloque nas mãos de Jesus. Deixa ele decidir, deixa ele mandar, deixa ele reinar, deixa ele fazer, deixa ele controlar a sua vida. Deixe ele direcionar os seus caminhos. Deixe com ele. Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Ele soube o que fazer com uma mulher que padecia há 12 anos. Ele soube o que fazer com um paralítico que sofria há 38 anos. Ele soube o que fazer com um cego de nascença que não sabia o que era ver a luz do sol. Ele soube o que fazer com um homem rico, coletor de impostos, mas que estava perdido em meio aos seus pecados, à sua ruína. Ele soube o que fazer. Ele soube o que fazer comigo, que vivia entregue ao pecado. Ele soube o que fazer. E o que ele sabe fazer? Ele sabe perdoar. Ele sabe libertar. Ele sabe salvar. Na verdade, ele é a salvação. Por isso, entregue-se nas mãos de Jesus. E receba dele a libertação. E receba dele o perdão. E receba dele a salvação. Que você possa ser liberto esta noite. Que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração, de forma que você nunca mais pense que está controlando tudo, que você nunca mais caia no engano de achar que controla tudo. Não, entregue os pontos. Entregue os pontos. E deixa Jesus intervir na sua história. Porque nele, somente nele, há a libertação para mim e somente nele a libertação para você. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus, que essa palavra fique no seu coração, não apenas de ouvir, mas de saber que Jesus é o mesmo. Ele continua fazendo os mesmos milagres. Ele continua libertando pessoas como libertou esse homem. Ele continua transformando vidas. Jesus, Jesus, Jesus. É dele que você precisa, é dele que nós precisamos. Louvamos a ele nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. O que me tem a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar.
Ti, Senhor, por isso não temos falta de nada. Tu és o nosso socorro presente na hora da angústia. Tu és tudo, Senhor, Tu és tudo para nós. Oh, meu Pai, nos ajude a amar Teu Filho Jesus. Nos ajude a amar a Ti acima de todas as coisas, Senhor. Liberta-nos, Senhor, das áreas que nós temos controle nas mãos. Esperança para mim, se eu estou triste, minha fé está em Ti. A Tua mão, Senhor, Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se eu estou triste, minha fé está em Ti. Glória a Deus, aleluia. Teu nome é bendito, Senhor. Te adoramos, Senhor. Beleza da Tua santidade. És tudo para nós, Senhor. Glória ao Teu nome para sempre, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos fazer agora um período de oração, né? Tá intercedendo por você que está acompanhando a live e também por alguns irmãos que estão necessitados das nossas orações. A irmã Cássia, a família da irmã Nilzimar. Peço que os irmãos estejam intercedendo pela vida de uma missionária chamada Márcia. Ela contraiu aí o coronavírus e está bem mal no hospital. Hoje eu fiquei sabendo que a situação é crítica. E também pela vida do pastor Tiago, um pastor da nossa igreja, da comunidade cristã genuína, que tem passado por dias difíceis também com enfermidade. Já foi ao hospital umas 4 vezes, já fez aí os exames com relação ao Covid, não é Covid, graças a Deus. Todas as vezes que ele fez os exames deu negativo, sobre dengue também, então está num processo ainda de exames para descobrir o que ele tem, mas esteja intercedendo pela vida dos nossos irmãos nesta noite, amém? Vamos orar. Amém. Soberano Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, em primeiro lugar eu quero pedir que o Senhor alcance vida, Senhor, nesta noite, através dessa live, Pai, através daqueles que ouviram a Tua palavra, Senhor, de uma forma toda especial. Senhor, a Tua palavra falou conosco de uma forma toda maravilhosa, Senhor, e específica, Pai. A saída, e essa saída para aquilo que você precisa, meu irmão, é Jesus Cristo. Para toda essa situação que você está vivendo, para tudo aquilo que você necessita e não tem mais o que fazer porque você não tem controle da situação, como disse o irmão Ney, é Jesus Cristo que você precisa para direcionar a sua vida, para que Ele possa tomar a direção de tudo e colocar tudo no lugar, Pai. Então, verdadeiramente, Senhor, visita lares, casamentos, vidas, filhos, Pai, que estão nas drogas e os pais estão aí preocupados, filhos que não querem mais saber de ir à igreja, Pai, que os pais não sabem mais o que fazer, orando, buscando, se sentindo culpados por os filhos não estar na Tua presença, Pai. Visita esses lares, visita essas vidas, transforma, Pai, de uma forma especial, Senhor, cada um dos Teus filhos nesta noite. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro, Senhor, e encorajamento, Senhor, para cada um de nós nesta noite, sabendo que há saída, Senhor, para todas as situações que nós enfrentamos. E independente de qual você está passando, meu irmão e minha irmã,
enferma, Que a tua intervenção. o Senhor Jesus é a saída, é a solução, e Ele está aí do seu lado. Você pode clamar por Ele neste momento. Ele vai ouvir o teu clamor, a tua oração, e vai entrar com providência, assim como entrou na vida desse homem endemoniado, Pai, dando vida, dando transformação, curando, libertando e dando, Senhor, uma nova oportunidade de vida, como o Senhor fez com este homem. Assim, Senhor, faz em nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, toma em tuas mãos a vida da irmã Cássia, visita a tua filha que se encontra enferma, Pai. Vai trabalhando, Senhor, na estrutura, Senhor, no organismo da tua filha de uma forma toda especial, Pai. Também toma em tuas mãos a vida, Senhor, da irmã Neuzimar, a sua família, a estrutura, Pai, tudo aquilo que está fora do lugar, Senhor, com a tua mão de poder venha alcançar, Senhor, cada um deles, Pai, e colocar, Senhor, de uma forma toda especial, Senhor, no lugar certo, da forma certa, conforme o teu querer e a tua vontade. Que os teus filhos possam andar, Senhor, olhando, Senhor, para o alvo que é Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toma, Senhor, em tuas mãos agora, visita, Pai, entra, Senhor, naquela UTI, naquele leito de hospital, Senhor, visitando a missionária Márcia, Pai, uma mulher de Deus, uma mulher que tem feito a obra, que de uma forma incansável, Senhor, ela tem se disposto a fazer o teu querer e a tua vontade, Pai. Vai visitando, Senhor, vai trabalhando, Deus, ali naqueles aparelhos. Pai, o Senhor tem o poder de cura, de ministrar a cura, Senhor, na vida dela. Pai, nós não sabemos o que o Senhor quer fazer, quais são os teus planos, qual é a tua vontade, o teu querer, Senhor, para a vida da tua filha. Mas nós cremos, Senhor, no milagre. Nós cremos que o Senhor é Deus de visitar aquele lugar e surpreender aqueles médicos, Pai, de forma especial, curando e ministrando, Senhor, sobre a vida da tua filha de uma forma sobrenatural, Pai. Toma em tuas mãos, Pai, neste momento também a vida do pastor Tiago, Senhor. Visita, Senhor, este homem. Visita todo o corpo, Senhor, do teu filho neste momento, Pai. Repreende todo o mal, Senhor, tudo aquilo, Pai, que os médicos não estão conseguindo entender, que ainda não tem um diagnóstico completo e específico, Senhor, que a tua mão de poder, Senhor, de médico dos médicos, aquele que vai além da medicina, possa ministrar sobre a vida do teu filho neste momento, Senhor, a graça, a cura, Pai, e que tudo aquilo, Senhor, que venha dar, Senhor, em algum exame que seja engano médico, Pai, e a tua mão de poder seja sobre a vida do teu filho, em nome do Senhor Jesus. Cobre eles com a tua mão de poder, Senhor. A vida do pastor Tiago, da pastora Thalita, visita aquele lá, Senhor, e seja com os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por este culto, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de fôlego de vida todos os dias. E eu te agradeço e sou grata, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia é sobre nós. Obrigada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã que nos acompanhou essa noite, nessa live. Eu quero agora ministrar a bênção apostólica na nossa vida, em nome de Jesus. Levante suas mãos e recebam a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, a graça salvadora de Jesus, seja na vida de cada servo de Deus espalhado pela face da terra, que seja na sua vida e na minha vida, nós que servimos ao Senhor. E a Igreja de Cristo aqui representada essa noite confirma e recebe essa bênção dizendo amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus.